Bom dia, boa tarde, boa noite, camarada. Mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. Aqui meu nome é João Paulo e hoje eu vou dar uma aula, talvez seja do tamanho de uma aula esse vídeo, sobre o assunto mais apaixonante do marxismo, que é a questão da alienação, tá? Usa-se alienação, tipo, você não gosta de política, você não dá atenção para política, você é alienado. Isso está correto. Mas a teoria da alienação é mais completa e mais apaixonante. É muito apaixonante quando você vê a versão completa da teoria, quando você tem acesso à teoria, tá? Marx escreveu sobre a teoria da alienação na obra Econômicos Filosóficos, que escreveu em 1844, no início da vida, e é uma base para esse texto aqui. E eu indico também a teoria marxista da alienação do são os dois textos principais que eu estou lidando aqui para fazer essa aula, tá bom? Assim, a importância da teoria da alienação de Marx é enorme para tudo em relação ao marxismo. Por exemplo, se um sindicato dirigido por comunistas faz uma festa, tá? Não faz uma festa para os trabalhadores por um motivo oportunista, que é ganhar moral com a categoria e assim não perder o sindicato. Tá? Não é só para ganhar moral com a categoria. É também porque o capitalismo não dá alegria o bastante para os trabalhadores, logo é bom que o sindicato ofereça uma festa gratuita para os servidores, para eles conviverem e tudo mais. Então até nisso entra a alienação. Assim, todas as ações de um partido comunista, de um comunista, tem que ser voltadas para a questão da alienação, reduzir a alienação, tá? Reduzir a alienação. O nosso objetivo final é destruir a alienação, ou destruir quase totalmente. E nosso objetivo imediato também é reduzir a alienação, é combater a alienação, tá? A liberdade humana, a igualdade humana é o nosso objetivo, a felicidade humana é o nosso objetivo. Para isso a gente tem que entender o que é alienação. Em aproximação, a alienação é a separação, tá? Separação daquilo que devia estar junto, integrado. A alienação é essa separação, tá bom? A primeira formulação assim importante sobre que alertou Marx sobre a importância desse tema foi um filósofo alemão também, amigo do Marx, chamado Feuerbach. A palavra se escreve Feuerbach, mas é Feuerbach, assim como se fala no original. Ele criticando Hegel, ele disse assim, olha, o Deus não criou o homem, Deus é uma criação do homem. Só que qual é a questão? O homem, por ser infeliz, por estar alienado de si mesmo, por não estar lidando com a própria essência humana, cria Deus, e Deus, a criação do homem, Deus domina o homem. O homem é dominado pela própria criação. Entende? A criação domina o Criador, se separa do Criador e domina o Criador. E o Criador aparece como criatura e a criatura aparece como Criador, tá? Então, Feuerbach bota alienação nisso. O homem cria Deus, mas a criação, essa imagem de Deus, essa criação domina o próprio homem. Deus é como se fosse o próprio homem, caso ele fosse feliz, caso ele realizasse a sua própria natureza humana, tá? Então Marx vê aí um passo importantíssimo, né? A teoria da alienação do Marx não é a de Feuerbach, mas graças a Feuerbach, Marx generalizou essa ideia, ele ampliou essa ideia. O que a teoria da alienação do Marx começa com o trabalho, né? É o trabalho manual do operário que cria o capital, mas o capital domina o operário. Lembra? A relação entre Deus e o homem é entre o homem e o capital. O operário cria, através do seu trabalho, o valor, cria o capital, mas o capital domina o trabalho. A coisa domina a pessoa, o sujeito. Tá? A coisa domina o sujeito. O mundo das coisas domina o mundo dos homens. Isso é alienação, tá? Eu repeti, o mundo das coisas domina o mundo dos homens. Alienação, tá? Alienação. Então, por exemplo, o dinheiro é o Deus da nossa época. Ele realmente é o Deus da nossa época. Isso é alienação. Nós somos escravos de uma coisa.
Uma coisa domina a nossa subjetividade, domina nossos valores, domina nossa personalidade, domina nossos hábitos. Uma coisa domina a gente no lugar da gente dominar as coisas. A alienação. Não é incrível isso? Isso é incrível. Assim, é uma sacada que parece que tudo fica mais claro no mundo, né? Quando você tem contato com essa teoria. E porque o Marx, de certa forma, ele parte de um problema. Qual o problema? O trabalho funda o ser humano. O ser humano é criado, ele se desenvolve através do trabalho. O homem pré-histórico, as espécies humanas antes do Homo sapiens, o trabalho é a essência do ser humano, tá? É o trabalho. Mas, no entanto, no trabalho a gente é infeliz. No trabalho a gente não é nem animal, a gente é coisa. No trabalho a gente não se realiza, a gente se nega no trabalho. Só é feliz quando sai do trabalho. Por quê? Por causa da alienação. Porque você faz um trabalho repetitivo, sem criatividade, sem saber o destino da sua produção. Você só sabe fazer um movimento simples e repetitivo. Às vezes você não sabe nem para que serve esse movimento simples e repetitivo que você faz. E o produto, você não tem nenhuma relação com o produto final do seu trabalho. Você não tem relação alguma com a coisa que você produziu, com o produto final que você produziu. Há uma separação entre o trabalhador e o fruto do seu trabalho. Há uma separação, uma alienação. Ele não se identifica com o produto do seu trabalho. Eu tenho uma amiga que isso foi nessa semana, ela falou assim: olha, eu não aceitei uma entrevista eu não aceitei um emprego no estado e tal, porque ela é enfermeira, né? Ela disse assim: eu não aceitei porque o meu cérebro ia atrofiar, eu ia fazer um trabalho repetitivo, e quando não fosse um trabalho repetitivo, eu ia ficar com tédio, eu ia ficar sem trabalhar, ia ficar só mofando, esperando coisa. Ela negou uma proposta de emprego que ela possivelmente ganharia mais, trabalharia menos. Por quê? Porque ia ser angustiante para a existência dela, ia ser degenerativo para a existência dela, até fisicamente. Ela falou: ó, eu acho que até o cérebro atrofia, porque trabalho repetitivo e porque ia ter um momento de tédio em que, né? Então, assim, é uma questão, essa questão do trabalho como fonte da infelicidade, como uma necessidade humana, uma necessidade natural do trabalho, mas uma fonte de infelicidade, tá? Por isso que a gente acha que artista, filósofo, às vezes não trabalha, né? No sentido de trabalho manual não é trabalho, mas a gente diz também porque é feliz, né? É um trabalho mais agradável. Então a gente diz que não é trabalho no dia a dia, porque trabalho é como se fosse tortura, né? Nisso a gente pode, tendo claro essa ideia do que é alienação, a gente pode pegar o que Hegel disse, né? O Hegel disse assim: alienação, para Hegel, alienação é um fenômeno positivo. Você tem, por exemplo, a ideia de Estado, você imagina o Estado e você cria o Estado. E o Estado, que é uma criação do pensamento, se separa daquele que pensou o Estado e ganha vida própria. Isso para Hegel é totalmente positivo, para Hegel, antes de Marx, né? A alienação do que eu pensei, do que eu planejei, faz surgir o Estado. Esse Estado que surge ganha vida própria. Isso é uma alienação e é bom para Hegel. Para Marx vai dizer: não é bom. Tá? Isso não é bom. Isso é alienação que ele está puxando de Feuerbach. Tá? É a realidade que cria o Estado, mas o Estado se volta contra o trabalhador. Sem o trabalho do trabalhador não existia sociedade, não existia Estado. E o Estado, no entanto, se volta contra o trabalhador, é um inimigo do trabalhador, tá? Ele escraviza o trabalhador. Isso é alienação. Isso é alienação, tá? Marx, ele trata, assim, em resumo, 4 formas de alienação. Uma forma é a alienação em relação à natureza. A forma 1 é a alienação em relação à natureza. Nós somos animais, tá? Nós, seres humanos, somos animais. Veja bem, a filosofia, a religião da época de Marx dizia que nós somos seres especiais apenas. E de fato somos, né? Nenhum outro animal coloca satélite na órbita da Terra. Mas isso não quer dizer que não sejamos animais. Nós somos animais e nós temos que levar em conta, para a felicidade humana, essa unidade com a natureza. Nós somos parte da natureza. Então nós temos a gente não pode se alienar, se separar da natureza, tá? Senão a infelicidade vem.
E aí vem esse problema ambiental que nós conhecemos hoje, nós vemos a escravização da natureza, a crise ambiental, porque nós estamos vivendo de forma alienada com a natureza, como se a natureza fosse um outro e não nós mesmos, tá? Isso é alienação, tá? Outra alienação que já citei aqui é alienação em relação ao trabalho. Um trabalho infeliz, um trabalho em que você não pensa, não é criativo, é repetitivo. Um trabalho em que você não lida com o fruto do seu próprio trabalho, tá? E tem uma coisa aí que a produção mecânica, a produção automatizada, robotizada vai acabar com a alienação, tá? Ou seja, nós vamos dispensar o trabalho manual e a alienação do trabalho vai acabar, porque nas empresas vai ter basicamente o pessoal de gestão, de direção. O resto as máquinas fazem, basicamente. Fazem tudo, né? Não tudo, mas basicamente as máquinas fazem. Isso é uma forma um dos caminhos para acabar com a alienação, tá? Isso no socialismo. No capitalismo vai gerar desemprego. No socialismo a gente vai ter acesso aos produtos das máquinas. As máquinas vão produzir para nós. No capitalismo, desemprego, né? É isso que a automação e a robótica traz nesse sistema. O terceiro lugar é a alienação em relação à espécie. Nós somos um ser coletivo e é uma conquista da humanidade a gente ser uma pessoa individual. A individualidade e a intimidade é uma conquista da humanidade que tem que ser preservada no socialismo, tá? A individualidade e a intimidade são uma conquista civilizacional. Só que no sistema atual, isso faz a gente se separar da nossa espécie, agir como indivíduos isolados, inimigos uns dos outros. A gente não está ligado à comunidade. E isso leva à quarta forma de alienação. Nós somos alienados uns dos outros, nós vemos os outros como os inimigos, passamos a perna uns dos outros. Se a gente for para qualquer comércio, o comércio é um local de trapaça. O comércio pressupõe trapaça. Sabe, um querendo enrolar o outro, vender um produto que não presta, vender mais caro, tudo mais. O comércio é o local da trapaça, né? Então nós somos a alienação, assim, se for resumir, é a dominação do homem sobre o homem. Dominação do homem sobre... Não é normal que o homem domine o homem. Não é normal existir escravidão, que exista servos, que exista assalariados. Não é normal. Não é normal. Não é natural, é social. A alienação, em resumo, é isso: dominação do homem sobre o homem. Isso inclui machismo, isso inclui homofobia, isso inclui xenofobismo. Um estrangeiro também é humano, é um irmão de espécie. Ele não deve ser meu inimigo, um estrangeiro. Ele é um irmão de espécie. Então, a alienação se a gente for resumir, assim, alienação é um resumo do ponto social, tá? É a dominação do homem sobre o homem, é a separação dos homens uns dos outros, tá? E a separação do homem de si mesmo. Por exemplo, uma pessoa que não desenvolve as capacidades criativas não é um ser humano completo, porque o ser humano é criativo tanto no sentido mental quanto no sentido prático. Então o ser humano ele está separado da comunidade, está separado dos iguais, dos outros homens, e está separado de si mesmo. Ele está dividido em si mesmo. Uma forma de a gente ver alienação é, por exemplo, no trabalho. Nós somos uma pessoa no trabalho e outra pessoa em casa. Isso é um problema, de ser uma pessoa no trabalho, uma pessoa completamente diferente, ser um ator no trabalho e em casa ser uma outra pessoa. Isso modifica tudo, porque se você interpreta no trabalho, você passa o dia no trabalho interpretando, em casa você não consegue ser você mesmo. Você é você mesmo irritado, é você mesmo bruto, como não pode ser no trabalho. Como você é no trabalho altera como você é fora do trabalho, né? Deforma como você é no trabalho. Aí você não é nem você mesmo, tá? Porque nem fora do trabalho você é você mesmo, embora tente ser você mesmo fora do trabalho. Então, esse racha do ser humano, né, dentro e fora do trabalho, é uma forma de alienação, de autoalienação, de se afastar de si mesmo, tá? Alienar de si mesmo. Em resumo, se a gente quer combater a alienação, o ser humano tem que ser integrado, tá, na comunidade. Ele tem que ser mutualista, ou seja, trocar a disputa pela cooperação. Disputas são boas, são positivas. Tem um lado bom de disputas, de conflito, de
de concorrência, tem o seu lado bom, mas tem que ser subordinado à cooperação, tá? Tem que ser subordinado à cooperação. Nós conflituamos porque estamos cooperados, tem que ser assim a regra, né? Nós discordamos porque estamos juntos, tem que ser a regra, tá? E outra forma, nós temos que ser ativo. Ser ativo no sentido de ser ativo criativamente, de trabalhar, de agir, de respeitar nossas vontades. Então, assim, nós temos que ser um ser ativo, né? Então, ser subordinado a outro, por exemplo, você receber uma ordem e não saber por que seguir aquela ordem, seguir simplesmente porque é uma ordem, alguém está dizendo e é para obedecer, que senão é preso ou perde salário, isso esmaga a consciência da pessoa, esmaga a psicologia. E eu, por exemplo, eu sou incapaz de seguir uma ordem que eu não vejo lógica, eu não vejo sentido. Se eu sentir que a pessoa tem o interesse de me humilhar e de se sentir superior, eu não obedeço. Eu digo bem, eu passo mal se eu obedecer, se eu tentar obedecer, entendeu? Isso é porque eu tenho um TDAH, eu tenho um déficit de atenção, isso o TDAH é pouco tolerante à alienação. Mas se a ordem tem sentido, você não tem um sentido de humilhar o outro, mas de orientar. Se a ordem tem lógica, se a ordem tem uma causa e busca um certo efeito, então a gente obedece. Mas se a intenção é mostrar superioridade, se a intenção é dar ordem sem explicar, aí não tem por que obedecer. No entanto, a maioria das pessoas não são assim. A maioria das pessoas obedece porque é o salário, é a lei e tudo mais. E isso é alienação, entende? Isso é alienação. Você está coisificando o outro, tá? Alienação é isso. O ser humano é coisificado. Ele nem sequer é tratado como animal, ele é tratado como coisa. Tá? O trabalhador é tratado como coisa, como um pedaço da máquina, tá bom? Então, assim, existe uma relação homem-coisa, homem-objeto na alienação, né? Quer dizer, a criação, o homem cria a realidade, mas a realidade se volta contra o homem, tá? O homem cria o Estado, mas o Estado se volta contra ele. O homem cria o capital, mas o capital se volta contra ele. O dinheiro é uma criação humana, mas a criação humana se volta contra ele. Eu vou dar um exemplo de alienação em relação à mercadoria, tá bom? A relação à mercadoria. Vamos lá. O que acontece? Acontece um processo de humanização das coisas e coisificação dos homens. Quanto mais humanas são as coisas, mais os homens se coisificam. O exemplo máximo de humanização das coisas são os robôs e a produção automática, né? Há um processo de humanização das coisas, tá? Cujo exemplo máximo é a robótica. Matrix é um filme que tem essa inspiração marxista. Uma das inspirações é marxista, né? As coisas os robôs dominando os homens, né? Numa guerra e tudo mais. Então, é um processo de humanização das coisas e coisificação dos homens. Segundo, há um processo de valorização do mundo das coisas na proporção da desvalorização do mundo dos homens. As coisas se valorizam e os homens se desvalorizam, tá? Como é que é isso na produção? Você aumenta a exploração sobre o trabalhador, em vez de trabalhar 8 horas e trabalhar 12, em vez de trabalhar numa intensidade de trabalho, numa intensidade ao dobro, e ele se desumaniza, tá? Ele se desvaloriza, o salário dele cai, ele vive pior, mas as coisas resplandecem, né? As coisas são mais coisas, são coisas que se valorizam, você gera riqueza nas coisas. Então, você diminuindo a qualidade de vida dos trabalhadores no trabalho, tornando o trabalho mais intenso ou mais extenso, você cria mais mercadorias. Então, uma valorização das coisas e uma desvalorização do homem. Terceiro, há uma integração das coisas e uma fragmentação dos homens. Isso aqui para nós é muito claro, é muito empírico, tá? Existe um poema eu esqueci o nome do poeta. É um poeta moçambicano, se não me engano, que ele diz assim, ó: nunca construímos tantas estradas e nunca fomos tão isolados. Mia Couto.
Nunca construímos tantas estradas e nunca fomos tão isolados. As coisas estão integradas, a gente vê hoje pela internet. A internet integrou as coisas, mas deixou a gente mais isolado, tá? Então, o processo de integração das coisas acontece com um processo de isolamento dos homens, de desintegração dos homens, tá? As coisas se tornam mais integradas e os homens se tornam mais fragmentados, tá bom? Quarto elemento, ganho de características. Nós somos cada vez mais, os homens são cada vez mais unilaterais, são cada vez mais especializados, inclusive na ciência, uma hiperespecialização da ciência. Você só sabe aquilo, daquilo e o resto você não sabe nem na sua área. Então há uma espécie de hiperespecialização. O trabalhador só sabe fazer um movimento, você só tem conhecimento numa coisa, você só sabe praticar de um jeito. Isso a gente nos tornando unilaterais. E no entanto as coisas elas aglutinam funções, elas ganham características. Por exemplo, o celular tem 100 funções nele, né? Ele tem lanterna, câmera, filma, afina violão, faz vídeo. É muito comum as coisas ganharem características enquanto a gente perde. As coisas se tornam multifacetadas enquanto a gente se torna mais unilateral. Entende? Isso é alienação. E a terceira forma é a poetização ou estetização das coisas enquanto a gente se brutaliza. Então, assim, especialmente o trabalhador, né? As pessoas se brutalizam e a sociedade ganha poesia, assim, as coisas ganham poesia, as coisas ganham estética. Um exemplo claro é o Japão. O Japão é lindo, as coisas são esteticamente maravilhosas e, no entanto, há uma onda de depressão, de suicídio no Japão. Entende? Você tem no Japão a jornada de trabalho é horrível, assim, o trabalho é desgastante, a forma de vida no trabalho é desgastante. Pessoas morrem no trabalho e tudo mais, e no entanto as coisas são lindas, né? Então, assim, a vida das pessoas perde poesia, as pessoas se suicidam por causa disso, enquanto as coisas ganham poesia, ganham estética, ganham artisticamente. As coisas hoje são lindas, né? São artisticamente bonitas para nos atrair, tá? E vencer a concorrência. Mas a gente perdeu poesia, perdeu estética, a gente se brutalizou, tá? Então é isso, esses são os casos de alienação. A base do Capital de Marx é a alienação, a teoria da alienação. A base do marxismo é a teoria da alienação. Então vocês tendo essa consciência da teoria da alienação, já muda tudo, tendo essa consciência, tá? Muda tudo mesmo. Porque isso guia até a prática de vocês, a moral de vocês. Por exemplo, numa reunião de militantes, no núcleo, numa célula de militantes, vocês não podem gritar para ganhar uma discussão. As discussões têm que ser ganhas no voto e na discussão. Se você ganha no grito, você está alienando o outro, está se alienando e alienando o outro, tá? Então, assim, você não pode ganhar no grito. Então, até nossa moral não pode mentir para os camaradas, tá? Então, assim, até nossa moral muda, assim, através da teoria da alienação. Se você perceber que das pequenas às grandes ações políticas devem ser guiadas para acabar com a alienação, isso muda tudo, entendeu? Muda tudo. Você é honesto e é honesto quando quer lidar com esse tipo de coisa, entendeu? Então é isso. Até o próximo vídeo. Eu fiquei prometendo esse vídeo e o próximo vai ser o curso sobre... Eu vou fazer mais uma aula sobre como elaborar política marxista e continuar um curso sobre arte militar, tá bom? E por favor acompanhe o canal, fique comigo e a gente segue.